Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim argumentar o porquê que eu prefiro o capitalismo ao invés do socialismo ou comunismo como modelo de se gerir o mercado, tá? É, o problema é que muitas pessoas enxergam a política de uma forma muito linear, como se o modelo econômico necessariamente precise estar ligado ao modelo social, sendo que é possível você traçar estratégias diferentes tanto para o modelo econômico, tanto para o modelo social de forma separada. É lógico que os dois eles andam juntos, mas é muito importante que haja um modelo, um planejamento para os dois, porque, como o próprio nome diz, existe planejamento para a sociedade no âmbito social e para o âmbito econômico. São dois vieses diferentes. Nós, seres humanos, nós possuímos vários tipos de relacionamento com outros seres humanos, que é o social, o profissional, o familiar e o conjugal. E todos eles trazem consequências diferentes caso você não tenha sucesso nelas e traz benefícios diferentes quando você tem sucesso nelas. E é por causa disso que eu acho que tanto a economia quanto a parte mais social, né, precisam de planejamentos diferentes. Quando eu falo de capitalismo e socialismo, ou esquerda e direita no caso, nós estamos falando de visão de mercado, não de visão de sociedade, tá? Mas, vamos lá. Antes de começar, né, eu gostaria de dizer que, ao contrário de muita gente, né, eu não vejo esses modelos como sendo a salvação de tudo, tá? Eu vejo que em 2018, desde 2018, né, existem muitas pessoas que ficam discutindo se é melhor o socialismo, ou o comunismo, ou o capitalismo, ou se é uma democracia, ou se é uma monarquia, se é um imperialismo. As pessoas ficam discutindo qual modelo é o melhor, sendo que na verdade o problema não está necessariamente no modelo apenas. O problema do brasileiro não é necessariamente o modelo de sociedade e o modelo de economia que a gente utiliza. O problema do brasileiro é que o brasileiro é um povo corrupto. Tanto que muitas pessoas falam que o político ele é reflexo do seu povo, mas na minha opinião isso não é verdade. O político ele não é um reflexo do povo. O político ele faz parte do povo, ele faz parte. O político ele é brasileiro. Eles usam esse subterfúgio do reflexo como uma forma de assim, cognitivamente falando, de separar o político do povo, mas na verdade não. O cara que tá lá também é um brasileiro tão corruptível quanto, tá? Não que eu ache que o brasileiro saia de casa necessariamente com a intenção de ser corrupto, com a intenção de passar alguém para trás, mas quando ele tem a oportunidade de passar alguém para trás, ele vai passar, né? Então a base da nossa corrupção não está necessariamente numa má conduta necessariamente, né? na base da nossa cultura, mas ela está muito cerceada em um oportunismo, né? Então se tiver a oportunidade de passar para trás, ele vai passar. Então por conta disso eu vejo que o brasileiro, na maioria das vezes, ele é muito hipócrita quando se trata de honestidade como assunto, tá? Mas eu não sou. Ok, que bom que você não é, tá? Mas na maioria das vezes, sim, o brasileiro é de fato. Agora, em relação ao socialismo e comunismo, tá? O porquê que eu não vejo os dois como soluções definitivas para todos os problemas da nossa sociedade? Porque, primeiro, problemas diferentes exigem soluções diferentes. Por isso que quando uma pessoa fala, olha, tal coisa vai resolver todos os problemas. Cara, grandes chances de ser mentira. Dificilmente uma coisa, apenas uma única medida resolve vários problemas. Ou todos os problemas, no caso, né? Pode acontecer de uma única medida resolver vários problemas? Pode acontecer, mas em proporção são muito poucos, são bem poucos. Então, no meu pensamento cético, se por um acaso uma pessoa chegar oferecendo uma única solução para vários problemas, né, um único recurso como sendo a solução de vários problemas, eu fico com o pé atrás. Dificilmente eu vou acreditar nessa pessoa logo de cara. Então, se por um acaso alguém vendeu o socialismo ou o comunismo ou o capitalismo como sendo a solução de todos os problemas, eu geralmente não dou muito ouvidos para essa pessoa. Mas, no caso do socialismo e do capitalismo, né, qual é o problema dos dois, tá? Os dois, eles pregam o que a gente chama de acúmulo de poder, né, que é o que a democracia tenta não fazer, né? A democracia, ela trabalha com o objetivo de dividir o poder, né? Tanto o poder político quanto o poder econômico. A necessidade, a base da democracia é não só dar o poder ao povo necessariamente, né, mas que esse poder seja distribuído em pessoas diferentes, tá?
No caso do capitalismo e do comunismo, a tendência é que esse poder se acumule em em duas classes de pessoas diferentes, mas que são igualmente burocratas, tá? No caso do socialismo são os políticos e no caso do capitalismo são os empresários. Então o que acontece? O socialismo, ele tende a fazer com que surjam grandes autocratas. Não é à toa que muitas sociedades socialistas hoje em dia vivem em ditaduras. Justamente porque, se você concentra o poder no Estado, né, quem for a bola da vez ali vai ter todo o poder para acumular poder nela mesma, né? E no caso do capitalismo, principalmente no livre mercado, existe a possibilidade de empresas construírem os seus monopólios, como a gente vê hoje em dia, né? O Google hoje é monopólio nos buscadores, o Facebook hoje é monopólio nas redes sociais. Muitas pessoas podem até questionar que o TikTok hoje faz concorrência ao Facebook, mas em comparação de tamanho, não necessariamente o número de usuários, mas a arrecadação de dinheiro, né? E a quantidade de informações e o que eles são capazes de fazer como poder, no caso, né? O Facebook ele é muito grande, né? Então, assim, se o Facebook e o Google não estão piores hoje em dia, é porque existem muitos países aí na qual o Facebook e o Google possuem representatividade nesses países, né? Impedem que essas duas empresas, né, sejam monopólios. No caso, tem mais duas empresas que hoje estão de olho, né? Que é a Amazon e a Apple, né? Que são empresas que estão loucas para aplicar estratégias de construção de monopólios, né? Então, assim, eu não consigo enxergar o capitalismo como sendo também a grande solução, sendo que grandes monopólios podem surgir, né? E não importa, cara, se o burocrata veio, se ele ganhou poder por meio do livre mercado ou se foi por meio do Estado. Burocrata é burocrata. Ele só vai pensar na manutenção do seu próprio poder e não necessariamente cumprir o papel social que ele de fato está exercendo. Muitas pessoas podem até dizer qual que é o papel social de uma empresa, velho. Toda empresa não tem apenas o único papel de apenas lucrar. A empresa e os produtos e os serviços que elas vendem, né, possuem sim um impacto social, né? Por exemplo, o Google, né? Hoje em dia, ninguém navega na internet sem Google. Hoje você navegar na internet e usar o Google são basicamente a mesma coisa. Redes sociais, olha só, tem social no nome, eles são feitos por empresas. Então, empresas sim possuem impacto social. Então, assim, levando em consideração o socialismo e o capitalismo como modelos econômicos, né, impactando na nossa sociedade, os dois possuem problemas. Os dois, existe a possibilidade de trazer e acumular poder nas mãos de burocratas, né? E quando eu falo burocrata é aquele, eu fico imaginando aquele cara que tá usando terno, gravata, com a cabeça branca, tá ligado? Aquele tiozinho que você olha e dá vontade de xingar ele de corrupto, sabe? Mas, ok, se os dois possuem problemas, por que eu fico com o capitalismo e não com o comunismo? Por conta de um aspecto muito específico e ao mesmo tempo extremamente relevante. É mais fácil combater o monopólio de uma empresa. Por quê? Porque o autocrata estatal, ele possui o exército e a polícia do lado dele. Então, eles têm o poder de dizer o que é e o que não é legal. Essa que é a parada. A partir do momento em que eles têm o poder absoluto do Estado e principalmente do poder executivo, eles podem cagar regra em cima da nossa cabeça e se a gente não obedecer, a gente é punido, tendo a nossa liberdade, a nossa propriedade e até mesmo a nossa vida sendo ameaçada. Enquanto que em um monopólio, né, do poder acumulado de uma empresa, não estou dizendo que é fácil, mas digamos assim, é possível um combate a essa empresa sem que haja a necessidade, né, de se pegar em armas, por exemplo, né? Hoje nós temos a ferramenta do boicote. Aqui no Brasil a cultura do cancelamento não deixa de ser um boicote, na verdade, né? Mas é por causa disso, né? A não ser que a gente viva em um futuro distópico cyberpunk, onde as empresas vão possuir as suas próprias milícias particulares, né? Mas eu não acredito que a nossa sociedade vá chegar nesse ponto, pelo menos por enquanto, tá? Eu, como cético, sempre posso levar em consideração que tais coisas possam acontecer, pelo cético ter um caráter assim um pouco mais pessimista do que otimista, né? Então, por conta disso que eu acho que o capitalismo ele é menos pior, eu não considero melhor, não considero a solução de todos os problemas. Eu vejo muitos problemas no capitalismo, sim, da mesma forma que eu vejo muitos problemas no socialismo, só que os problemas que o socialismo trazem são muito mais irremediáveis por conta de um autocrata estatal ter o poder de polícia,
e ter o poder do exército por conta de armas de fogo. Enquanto que empresas, que são monopólios, dependendo da legislação do país, por mais poder que eles tenham concentrados de influência de mercado, geralmente essas empresas não possuem uma milícia estatal. Então é por causa disso que hoje eu prefiro enfrentar 1000 vezes o capitalismo do que enfrentar o comunismo. E é por causa. E é bem isso mesmo. Essa última frase que eu falei, na verdade, é o que é o que mais me representa em relação a entre capitalismo e comunismo. Eu não prefiro um em relação ao outro, né? Por ser melhor. Eu prefiro o capitalismo porque é mais fácil enfrentar um monopólio capitalista do que um autocrata estatal. Entendeu? Basicamente isso, pessoal, um videozinho aqui de 10 minutinhos, até que eu falei bem, né? Até que eu desenvolvi legal esse assunto. Um grande abraço a todos vocês e falou!